Você já ouviu falar de inteligências artificiais, algo que está bastante em alta nos últimos tempos? Provavelmente em algum momento você usou e nem se deu conta. Esse recurso pode ser aplicado em várias profissões e no contexto atual, onde a tecnologia influencia cada aspecto de nossas vidas, o jornalismo não está à margem dessa transformação. A inteligência artificial pode ser usada na geração de vários conteúdos jornalísticos, o que pode causar incertezas para a profissão. O jornalismo é uma área que está em constante evolução, e uma das tendências mais recentes é a utilização de inteligências artificiais, ou as IAs, que é um campo da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de sistemas capazes de realizar tarefas que requerem inteligência humana. A IA tem aplicações em diversas áreas, como assistentes virtuais, reconhecimento de imagem, carros autônomos, diagnóstico médico e em muitos outros que estão presentes à nossa volta. Atualmente, em diferentes etapas do processo de produção de notícias jornalísticas, as IAs já são utilizadas para realizar tarefas do cotidiano, como análise de dados, verificação de fatos e até mesmo redação automática de notícias. No entanto, a utilização de inteligência artificial no jornalismo ainda é controversa. Alguns profissionais temem que a automação possa substituir o trabalho humano e enfraquecer a qualidade do jornalismo, como explica a representante da Associação Brasileira de Anunciantes, Sandra Martellini. A IA não deve ser vista como inimigo e o jornalismo pode utilizar essa ferramenta a seu favor. Mas, na verdade, todos nós aqui somos aprendizes da inteligência artificial, assim como há mais de 20 anos atrás fomos aprendizes da internet, do mundo digital. Então, a inteligência artificial veio para ficar, ela não está competindo, na nossa opinião, com os seres humanos, os seres humanos têm a possibilidade de colocá-la a seu serviço, como, por exemplo, o jornalismo aqui citado. Segundo a Associação Mundial de Editores de Notícias, cerca de 50% das redações jornalísticas no mundo utilizam inteligência artificial. O uso das IAs no jornalismo otimizou processos, como a busca por fontes, a produção de conteúdos e a personalização para os usuários. Também trouxe facilidades, com agilidade e estratégias mais eficientes para o público. Felipe Seligman, jornalista do portal de notícias J, que produz conteúdos com auxílio de IAs, comenta sobre as aplicações dessas ferramentas no jornalismo e também ressalta a necessidade da análise crítica e da instrução tecnológica nas organizações. Eu acho que a gente vai conseguir, por exemplo, desenvolver landing pages melhores e mais personalizadas para os nossos produtos de uma maneira muito mais rápida do que antes a gente desenvolvia. Eu acho que a gente vai conseguir entender, por exemplo, ter ideias de pauta a partir de perguntas que a gente possa fazer sobre temas específicos, mas sempre usando o senso crítico que precisa estar inerente à profissão do jornalista. Todas as organizações precisam ensinar seus jornalistas a utilizar essas ferramentas para que eles possam otimizar o seu trabalho. A revisão crítica do material produzido pela inteligência artificial é fundamental para que haja filtragem das informações. Um estudo recente da NewsGuard, organização especializada em desinformação, identificou 49 sites de notícias em que os conteúdos eram gerados por inteligência artificial. Muitos desses artigos continham informações falsas e mensagens de erros comuns de chatbots, programas capazes de interagir com usuários humanos. Isso ocorre porque as máquinas são programadas para realizar serviços com base em algoritmos, que são as instruções e regras que um programa de computador possui para executar suas funções. Esse sistema possui falhas na verificação de conteúdos verdadeiros ou falsos, o que pode levar à disseminação de notícias falsas ou fake news. Por isso, a intervenção humana é essencial nesse processo. A professora Rafisa Varão, do Departamento de Jornalismo da Universidade de Brasília, destaca que a inteligência artificial não diferencia o que é certo ou errado como ser humano, levando a desinformação com a manipulação dos conteúdos. Quando nós falamos da inteligência artificial, por mais que simule a mente humana em relação aos seus processos de aprendizagem, essa inteligência artificial ela não está
municiada por aqueles elementos que formam um ser humano, que é toda uma experiência de vida e também uma definição daquilo que é certo ou errado em larga escala. Então, no cenário de desinformação, o que acaba acontecendo? Essa inteligência artificial hoje tem sido utilizada para criar conteúdos que não são conteúdos verdadeiros, mas conteúdos que são inventados aí tanto pela própria inteligência artificial, que já tem mecanismos de gerar seus próprios conteúdos, quanto por outros seres humanos. A necessidade de ter uma análise crítica com os conteúdos gerados pelas inteligências artificiais também leva a outra questão: os direitos autorais. Os riscos de produzir materiais jornalísticos com as IAs são maiores porque podem envolver quebra de direitos autorais e desafios na hora de responsabilizar os agentes envolvidos. O secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, João Caldeira, explica sobre a necessidade de proteção dos direitos autorais dos jornalistas para garantir a sustentabilidade da profissão no meio digital. Em relação à possibilidade de o desenho de direito autoral previsto na lei afetar a sustentabilidade do jornalismo no ambiente digital. Portanto, acho que a gente precisa olhar, rever e buscar proteger os direitos patrimoniais dos produtores de jornalismo no ambiente digital, para que a gente não tenha uma exploração indevida e, na prática, uma afetação negativa na sustentabilidade financeira. A propriedade intelectual e a privacidade são dois pontos primordiais do debate sobre o uso ético da ferramenta de IA. Muitos produtos são alimentados por conteúdos reais produzidos por uma pessoa. Quais seriam, então, os limites para a modificação de textos jornalísticos, fotografias ou ilustrações, por exemplo? Ou onde são armazenados esses dados e quem pode ter acesso a essas informações? O presidente da Associação Nacional de Jornais, Marcelo Rush, afirma que os direitos autorais de jornalistas e artistas estão sendo desrespeitados pelos programadores dessas plataformas. Segundo ele, é fundamental uma legislação que garanta um sistema de certificação de conteúdos para que os usuários não sejam enganados. Os desenvolvedores de inteligência artificial não se caracterizam pela transparência. A gente não sabe, ninguém sabe exatamente de onde vieram, de onde vêm essas informações, de onde vêm esses conteúdos, e propositadamente eles não informam no detalhe. Talvez seja o caso também de nós procurarmos deixar claro para os usuários, para os consumidores de informação, que aquilo tem um certificado de origem, quais são os ingredientes que compõem aquele certificado de origem. É de se pensar como essa questão está sendo tratada na legislação brasileira para garantir o uso responsável e ético da inteligência artificial no trabalho. No Congresso está tramitando o projeto de lei que institui o marco legal para o uso de IA no Brasil, apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O projeto prevê avaliação de riscos, responsabilização de agentes envolvidos e os direitos de pessoas afetadas pela IA. Entre as medidas são propostas pesquisas na área e a capacitação de trabalhadores para lidar com as novas tecnologias. O projeto também estabelece o dever de responder legalmente pelas decisões de um sistema de IA e o respeito às pessoas que têm seus dados tratados pela inteligência artificial. O relator da proposta, senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, afirma que é preciso regulamentar para controlar as implicações adversas, mas sem prejudicar os benefícios trazidos pelas IAs. A certeza é que é preciso que haja alguma regulação e que ela seja inteligente, que seja capaz de regular os efeitos adversos, mas sem tolir, de qualquer maneira, aquilo que a inteligência artificial pode trazer de benefício para a humanidade. Com o crescente uso de inteligências artificiais, é necessário ter um olho para o futuro, como explica a jornalista Silvia Dalben. Essa perspectiva é essencial para que profissionais e organizações se preparem adequadamente para os desafios e oportunidades que surgirão com o avanço da IA no campo do jornalismo. A gente perder essa noção de que inteligência artificial só olha para o futuro. E a gente pensar como que a inteligência artificial já está presente no jornalismo hoje em dia. Então, a gente também tem que desmistificar essa futurologia ligada à inteligência artificial e pensar, por exemplo, que um dos subcampos da inteligência artificial, que é o que eu acho que está mais próximo do desenvolvimento com o jornalismo,
é o do Natural Language Processing, que é o processamento de linguagem natural. Ele vai sendo desenvolvido e ele cria várias ferramentas que hoje em dia é impossível a gente pensar o fazer jornalístico sem ela. A realidade é que ferramentas de inteligência artificial já são utilizadas no dia a dia do jornalismo. A forma como nos comunicamos hoje em dia está entrelaçada a algoritmos de inteligência artificial. A recente discussão fomentada pelo avanço e popularização de ferramentas como o ChatGPT faz com que os jornalistas não consigam perceber de quais formas as IAs já se fazem presentes no cotidiano das redações. Os sites de busca que os jornalistas utilizam diariamente para iniciar a apuração de pautas utilizam algoritmos de IAs para fazer essas pesquisas. Em resumo, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa para a geração e disseminação de notícias falsas, mas também pode ser usada para combater esses riscos. É importante que governos, empresas e indivíduos trabalhem juntos para proteger a integridade da informação e garantir uma internet segura e confiável. Para combater esses riscos, os especialistas sugerem a implementação de medidas de segurança cibernética mais rigorosas, como a verificação de fontes e a análise de dados para identificar notícias falsas. É possível entender que o avanço das IAs não será o fim do jornalismo, e sim mais um capítulo da profissão. Uma reportagem de Júlia Lopes e Júlia Juste.